Bom, boa tarde mais uma vez, e obrigada pela presença, muito bem-vindas, e gratidão também a quem estiver ouvindo a gravação, e a quem estiver ouvindo também se sinta parte desse momento que nós estamos fazendo, porque a nossa mente é atemporal, e ela não segue, né, o padrão de tempo como a experiência linear é. Então, o nosso propósito de colocarmos esse momento em disponibilidade ao Espírito Santo, que une isso em qualquer momento. Por isso, também convido desde já, antes de iniciarmos, para que a gente se aquiete nosso pensamento, fazer aquela entrega que nós sempre temos feito, que é buscar silenciar a nossa mente e assim, assim silenciando nossos pensamentos barulhentos, nós trazemos para o momento do agora a nossa atenção e nos colocarmos em disponibilidade ao Espírito Santo, para que ele use da nossa capacidade de aprender, que foi feito para nós aprendermos sobre um reino fora de Deus, para que essa capacidade ganhe um novo propósito e sirva para que voltemos a saber do nosso lar, da nossa casa em Deus. E assim, Espírito Santo no comando, nós estamos prontos para vermos hoje, que na verdade é mais tema livre, mas como eu já estava comentando há pouco, eu sempre trago um comentário inicial e vocês estão também convidados para qualquer momento. Eu sempre peço para fecharem os microfones durante a nosso estudo na gravação, devido à questão da gravação dos ruídos, mas a qualquer momento podem apertar ali na mãozinha que a gente vê o chamado, ou desmutar o telefone, que a gente atende também, e no final também ter o espaço aberto para interações. E hoje, quando eu estive, assim, pensando no tema, no que falar hoje, me veio em mente de trazer o assunto de metas, de onde colocar o nosso investimento, porque isso é um assunto corriqueiro e muito comum na virada do ano. Quem que nunca fez uma meta, uma promessa, ou algo que ele se programa que a partir de 1º de janeiro será assim e farei assim? Ou estou quase no fim do ano agora, não vou fazer ainda, mas na virada do ano será diferente. Então, um olhar através do curso de como que nós podemos agir dentro de metas, porém, sem um investimento nas coisas que nos ferem, nas coisas do ego, com um investimento voltado para a cura da mente. Então, dentro do personagem, que quem está iniciando o curso pode parecer estranha essa linguagem, mas para quem já está há mais tempo, nós sabemos que isso que nós consideramos ser o nosso ser, essa figura física e psicológica, nós chamamos de um personagem dentro aqui do sonho, e esse personagem, como personagem que nós somos, seres físicos e psicológicos, obviamente que nós temos que fazer coisas no mundo comportamental, e essas coisas, muitas delas requerem programações, planejamentos, e isso é natural dentro do comportamento, não funcionaria de outra forma, porque foi feito para ser assim. Mas, então, não é
a questão do que fizemos no comportamento que conta como investimento. Quando falo de investimento, estou me referindo à nossa mente, e essa mente, ela observa tudo que está ao nosso redor. Então, ou nós estamos num investimento dentro do personagem, por isso que eu falei de personagem, ou nós estamos com investimento, ou seja, com o pensamento identificados com o personagem, acreditando que somos esse personagem, ou então nós estamos com o nosso investimento voltado à mente, e dessa forma nós nos tornamos observadores do que o nosso personagem está fazendo. Porque como que é possível, então, separar? Aparentemente parece até que tem duas coisas aqui. E tem mesmo o personagem, que é a figura física e atuando dentro do comportamento, e o nosso pensamento, que na mente, a mente não é o cérebro, a mente é onde realmente vêm os pensamentos e é atemporal, e na mente nós podemos observar que esse personagem que nos cabe, que parece ser a nós, todos conseguem observar a si mesmos como personagem, porque a nossa criação não foi feita uma personagem, isso é uma projeção que foi feita. Deus não criou o personagem, Deus criou a mente. Então, a mente, ela pode tanto se identificar no personagem, acreditando que é ele, quanto agora se tornar observadora desse personagem e ver o que está projetado para esse personagem fazer, porém, sem colocar o investimento nisso. Observar o roteiro, observar aquilo que aparentemente o personagem está fazendo. E quando nós estamos, então, identificados no personagem, na mente é como se nós estivéssemos dormindo, porque quando nós estamos com a nossa identidade voltada ao personagem, ou seja, quando eu não estou ciente de que eu sou esse ser, apenas sou esse ser agindo aqui, na mente é como se eu estivesse dormindo, porque não tenho nenhuma consciência do que estava acontecendo a esse personagem. Simplesmente me identifiquei no personagem, sou o personagem, mas se sou o personagem, não tenho consciência da mente. Não estou ciente de ser observadora. Então, nós podemos estar totalmente adormecidos na mente e viver sendo personagem, ou então tornarmos observadores desse personagem, e aí é como se na mente nós já tivéssemos vislumbres do despertar. Não temos ainda a lembrança da nossa realidade, do Cristo que nós somos, não temos lembrança da verdade do céu, porque escolhemos pela separação, mas já temos vislumbres de que o personagem, esse nós também não somos. Então, como Jesus diz, já não estamos totalmente adormecidos, já temos uma consciência de que existe algo a mais, existe algo anterior a, a esse personagem que atua aqui no comportamento. E essa diferenciação, ela é muito útil para nós praticarmos o perdão. Porque enquanto nós formos o personagem, não há como praticar verdadeiramente o perdão, porque como personagem, as coisas a serem perdoadas, a maioria delas, se fosse verdade ser o personagem, não seria nem sequer justo. Seria impossível, porque algo de fora estaria nos acontecendo e nós temos que nos defender. Ou nós somos injustiçados, ou o outro é o causador. Então, é impossível o nosso coração entrar no perdão,
quando nós estamos identificados apenas com o personagem, ou seja, quando estamos totalmente inconscientes da nossa mente, quando estamos dormindo na mente e não sabemos o que está acontecendo na mente. Estamos que nem num sonho noturno também no qual se está dormindo, quando a gente pensa que é a figura dentro do sonho e interage com outras pessoas e acredita que é só esse ser e os outros estão fazendo isso a nós, sem dar-se conta que o sonhador do sonho é o mesmo. É o sonhador do sonho que faz todos os personagens. Então, estando identificados só com a figura física e psicológica, nós não temos como estar cientes da mente, não estamos cientes de que isso que nós vemos lá fora ainda é uma projeção da nossa própria mente, e aí, aparentemente, o perdão é injusto, é algo que nos é solicitado que não faz sentido para o nosso coração, e simplesmente o nosso coração não entra na jogada do perdão. Então, de fato, só quando nós nos damos conta, como observadores dos nossos pensamentos, que nós começamos a observar o que o personagem está pensando. Aí nós nos colocamos numa condição na qual nós podemos escolher pensar os pensamentos do Espírito Santo, e aí sim fará sentido perdoar ao mundo pelo que ele jamais fez. Jamais fez, não porque o ser físico não esteja percebendo o que os sentidos físicos mostram. Isso, de fato, dentro do sonho está acontecendo. Mas porque isso é só uma projeção, não é a realidade criada por Deus, Deus não criou isso, e se Deus não fez isso, isso não é real. Então, aparentemente parece ser real, porque um pensamento nosso acredita nisso. Então, como observadores cientes da mente, nós ficamos sabendo que, de fato, temos um pensamento que acredita na individualidade, na separação, acredita que está sendo injustiçado, acredita que está sendo, que algo esteja lhe sendo tirado e que está em falta, porque toda percepção, ela vem de um senso de falta. E, de fato, tem que sentir falta mesmo, porque Deus não criou o isolado, o separado, aquilo que pode ser fragmentado. Então, de algum modo, na nossa mente certa, nós ainda temos essa consciência, embora que não estejamos cientes dela, de que o nosso ser é pleno, como a mente de Deus é plena. Então, numa mente plena, ela é o todo, não pode faltar nada. Então, onde entra um senso de falta, realmente isso não pode ser preenchido por nada externo. Então, a mente adormecida, ela vê a falta, ela se sente injustiçada, ela não consegue perdoar, porque o perdão é uma forma injusta. Mas na mente observadora, então, quem faz o perdão, quem desfaz aquilo que está sendo perdoado é o Espírito Santo. Quem leva ao perdão é nós, no nosso pensamento observador. Aquele que está observando o próprio, aquilo que antes parecia ser o nosso ser, e observa tanto o ser como aquilo que está ao redor, toma consciência desse conjunto todo, e aí, como observador, leva isso ao Espírito Santo e larga isso ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo dê um novo propósito àquilo que foi feito para a separação, para que o Espírito Santo, então, possa desfazer aquilo que se opõe ao amor, porque dentro, com a separação, nasceu o medo. Dentro do medo, nós ficamos cegos e a razão vai embora, e sem o sentido da razão, coisas impossíveis podem parecer reais, e aí nós, de fato,
ficamos amedrontados. Então, a mente observadora que olha esse cenário todo, ela e é nessa mentalidade que nós podemos e devemos largar tudo ao Espírito Santo, para que diante da sua luz, isso que se opõe a Deus seja desfeito, e aquilo que é igual a Deus é abençoado, é nos restituído de volta para a nossa alegria. E assim, então, por isso que é tão importante também nós praticarmos ser observador, porque a cada vez que nós praticarmos ser observador dos nossos próprios pensamentos, observador da nossa própria mente, cada vez mais, com mais frequência, nós estamos permitindo que a lucidez volte aos nossos pensamentos. Porque sem estarmos cientes como observador, nós simplesmente nos identificamos com os pensamentos que o ego nos dá, que ele projetou, e nós assumimos, aceitamos como se isso fôssemos nós, e pagamos um preço muito alto por isso. Todo o sofrimento, toda a dor, todo o conflito emocional vem de nós aceitarmos os pensamentos que o ego projetou para nós, como sendo nós aceitando isso como sendo nós. Então, quando nós nos tornamos observador, a gente olha para esses pensamentos, vê eles e reconhece que pelos efeitos desses pensamentos não podem ser pensamentos de Deus. Se não são pensamentos de Deus, porque não são pensamentos amorosos, não são pensamentos reais. Então, se não são reais, levamos a parte da nossa mente que acredita nesses pensamentos ao Espírito Santo. E assim, então, cientes desse sonho, que nós praticamos o perdão verdadeiro. Perdão verdadeiro é isso, é entregar ao Espírito Santo aquilo que nós pensávamos que era a nossa realidade, para que ele desfaça os equívocos e nos dê de volta o pensamento corrigido. Porque certamente, quando nós nos tornamos observadores, aquilo que vemos que é do ego, nós só estamos vendo porque em alguma parte da nossa mente nós ainda estamos apreciando isso. De alguma forma, a culpa que nasceu devido à crença de separação de Deus, ela faz com que a gente queira fugir de Deus e aprecie as coisas do ego. E assim, cientes disso, levamos isso. E é o Espírito Santo que desfaz aquilo que precisa ser desfeito no perdão. Essa é a função dele. A nossa função é levar para o Espírito Santo aquilo que nós, como observadores, vemos que nós acreditamos que seja realidade. Isso precisa ser levado ao Espírito Santo. E o que acontece quando nós levamos isso ao Espírito Santo? Nós estamos permitindo que, através do Espírito Santo, os milagres substituam o propósito daquilo que foi feito pela separação. Aquilo que foi feito pelo ego para nos ferir e para garantir que a separação é real, que o Filho de Deus se fragmentou, que ele agora é culpado, esse propósito, ele é substituído pelos milagres, porque os milagres, eles vêm em decorrência do pensamento do Espírito Santo. E eles substituem aquilo que antes tinha um propósito de separar e de punir. Os milagres, eles vêm para unir e para trazer a paz de volta. E vendo os resultados dos milagres, que é a paz na nossa mente, é dessa forma que a nossa mente se convence e ela passa a saber que ela ainda é um pensamento de Deus e elas passam a se identificar com o pensamento do Espírito Santo ao invés do pensamento do ego, porque ela passa a saber que o pensamento do Espírito Santo é real. Então, nós realmente precisamos do milagre
para substituir o propósito do ego. E os milagres vêm naturalmente quando, como tomadores de decisão, como observadores, nós levamos tudo aquilo que vemos em nosso pensamento, levamos isso ao Espírito Santo. A Cícera levantou a mão ali, é só abrir o microfone, por favor. Eu gostaria, boa tarde, né? Boa tarde. Todos. É um prazer estar aqui pela segunda vez, né? E eu gostaria de, eu não sei se é uma dúvida, eu tenho uma dificuldade em relação ao perdão, né? E assim, como a Ing falou, que já é estudante de um curso em milagres, 20 anos, né? Muito tempo, eu fiquei assim na dúvida, né? Veio para mim uma coisa assim, meu pessoal, e de perguntar: você já vive essa experiência do perdão? Para mim, eu sou estudante de um curso em milagres muito recente, né? Eu comecei agora esse ano. E assim, é uma das coisas que eu tenho muita dificuldade em relação ao perdão. Eu vivo algumas situações de injustiça, e aí eu olho para isso, e aí, como a sua fala, né, a questão da identificação com o personagem. Então, eu sou identificada com o personagem. E aí você diz assim, o perdão você leva ao Espírito Santo, né? Você busca o Espírito Santo para que faça isso, né? Não é você, personagem, que vai fazer isso, mas você leva essa questão, foi assim que eu entendi, eu não sei, eu levo a situação que eu vivenciei da injustiça, eu levo ao Espírito Santo para que esse perdão aconteça. Pelo menos assim, desde que eu comecei o estudo de um curso em milagres, o que eu faço? Eu sempre tenho uma intenção, né? Eu tenho muita dificuldade ainda em ver aquela situação como algo que a minha mente criou, né? Ainda tem a questão da identificação com o personagem. Então, eu trago essa questão que eu queria, assim, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu queria, assim, colocar essa situação para ser melhor. E eu acho que eu entendi. Sim, Cícera. Assim, ó, vamos em partes. Quem leva para o Espírito Santo não é o personagem. Quando nós fizemos isso como personagem identificado no mundo do comportamento, nós automaticamente, ao levar para o Espírito Santo, nós estamos dando realidade a isso. E aquilo que nós damos realidade, nem o Espírito Santo pode desfazer. Por isso que eu estou frisando tanto hoje, por isso que eu estou frisando tanto hoje, de que nós somos observadores, de que uma parte da nossa mente pode se dissociar daquela parte que acredita no ego, que acredita no mundo comportamental. Aquela parte da mente que acredita no mundo comportamental, se essa for ao Espírito Santo, levar aquilo que está vendo, como tu disse, uma injustiça no mundo para o Espírito Santo desfazer, estará levando por acreditar que isso é verdadeiro. E ao acreditar que isso é verdadeiro, já colocou a sentença do que você irá sentir, e nem o Espírito Santo pode interferir ou tirar isso, porque ele estaria desfazendo o poder da tua mente de acreditar naquilo que desejou acreditar. Por isso que o curso vem para nos ensinar gentilmente, passo a passo, que nós somos observadores ou tomador de decisão, como quem fala. O curso não diz um nome específico para isso, mas Jesus pede para nós observarmos quem é você que está olhando para essas coisas do mundo. Então, quem leva ao Espírito Santo, nós fizemos isso num instante santo, quando estamos acima do campo de batalhas, ou seja, quando nós nos dissociamos, quando nós observamos que acreditamos sim que somos esse personagem e estamos vendo essa injustiça, mas por outro lado, Deus não criou esse personagem, então há de ter outro ser. E quem que é esse ser? Quem que está ciente de que tem um ser que está sendo injustiçado? Quem que está ciente, por exemplo, que a Cícera
como Cícera, quem dentro de você está ciente que você está vendo uma injustiça no mundo? Percebe que há uma diferenciação, e a essa diferenciação nós chamamos o observador. E é esse observador, então, que leva ao Espírito Santo. Então, se separa do problema conscientemente, sabe que não, você não é isso, mas precisa da correção da mente. Se já soubesse fazer isso por conta própria, não precisava do Espírito Santo. Então, realmente, está ciente intelectualmente que você não é o ser que está vivenciando isso, mas, por outro lado, precisa da ajuda do Espírito Santo para ele, então, corrigir isso na tua mente, e essa abertura permite que o milagre venha a substituir dentro do próprio pensamento o investimento que você tem. Você pode continuar vendo aquilo que está acontecendo lá fora, mas sem o investimento de dar realidade a isso. E nisso, tanto a coisa externa pode se alterar, como não, mas passará a cada vez que nós passamos a praticar isso, uma parte da nossa mente passa a duvidar do ego e acreditar no Espírito Santo. É como uma gangorra. Como que se nós, antes de virmos ao curso, nós viemos com a gangorra totalmente no ego e zero no Espírito Santo. À medida que se pratica o perdão, nós vamos colocando a fé automaticamente um pouquinho mais no Espírito Santo, e isso é retirar o investimento no ego. Até que, através dos milagres, na mente tenhamos essa certeza de que, de fato, só o que vem do Espírito Santo é real. Tu me perguntou logo no início se é diferente quando você tem bastante anos de prática ou no início. É a mesma situação, a mesma vigilância que é requerida no primeiro dia que se abre o curso em Milagres, é requerido até o último dia antes de se despertar totalmente do curso em Milagres. O milagre, o efeito do perdão do Espírito Santo é o mesmo, e a mesma vigilância é requerida o tempo todo. O que acontece com a prática é que a gente passa a perceber mais as situações que, pelo que elas são, não se engana mais tanto assim pelas coisas que o ego faz para nos distrair dentro do sonho, porque ele faz muitas coisas para nos distrair, e passamos a gostar ou a sentir o efeito do perdão e a querer isso cada vez mais, e aí o perdão se torna mais fácil. Inicialmente, às vezes parece que o perdão é uma coisa pesada, que eu preciso largar mão de uma coisa que não sei como fazer, ou que eu devo fazer, e não é assim. Então, a prática, ela nos traz maestria no sentido de pensarmos perdão e como como num instante só, tudo que a gente descreve do perdão, essa consciência passa a ser um piloto automático, ela vem atuar sem precisar pensar tanto, ou sem precisar fragmentar o perdão em partes, ou pensar nele como a gente inicialmente faz. Então, o perdão, ele se toma uma tomada de decisão mais rápida com a prática. Mas isso não significa que, se eu não estiver atento e quiser deixar passar uma passagem, porque tudo aqui é projeção do ego e vai continuar sendo. Não é porque sou praticante do perdão que vai deixar de ser o mundo do ego. E se eu deixar com a prática, passo a estar cada vez, passo a ficar mais incomodada quando deixo de passar as coisas sem perdoar.
E isso faz com que a gente busque a levar mesmo ao Espírito Santo mais vezes. Então, o caminho fica mais leve, sim, mas só se houver essa vigilância e essa determinação pelo perdão, que é a mesma desde o primeiro dia de Ucem, como eu disse, até o último antes de despertar. Não sei se me ajudou, Cícera. Sim, sim, ajudou sim. Obrigada. Eu entendi, então, é se colocar na posição do observador, né? E essa questão de que o ego acha que aquela situação tem que ser resolvida, realmente é o ego, né? E me colocando na posição de observador, poder realmente ver de uma forma diferenciada, né? A partir do E, observador. Entendi. Isso, porque Obrigada. o pensamento, por isso que eu digo, onde está o investimento? O investimento envia mensageiros, como o curso fala. Se o meu investimento está na paz, os mensageiros vão sair ao mundo recolher testemunhos de paz. Se o investimento está no medo, os testemunhos vão sair ao mundo e trazer, os mensageiros vão sair ao mundo e trazer testemunhos do medo. Então, se tornar observador disso de fato, escolher a favor do Espírito Santo. Obrigada, viu? Obrigada. A Miriam também levantou a mão, por favor, Miriam. Não, só para me fechar aqui na mente. A Miriam, o observador fica olhando a Miriam ficar triste, a Miriam ficar nervosa, a Miriam ficar ansiosa, mas há uma comunicação, porque eu fico dialogando. Eu falo, olha lá, a Miriam, olha lá esse fragmento, né, chamado Miriam, agindo assim, pensando assim, sentindo assim. Aí eu entrego para o Espírito Santo. Mas primeiro eu converso. Isso é assim mesmo, Ing? É assim mesmo, porque a nossa comunicação, ela aqui, como nós estamos fragmentados e cientes só de uma diminuta parte da nossa mente, nossa comunicação, ela está limitada à linguagem. Então, sim, a linguagem ajuda a trazer essa concentração, é assim mesmo, dando um novo propósito para a linguagem, para essa conversa, ajuda sim a trazer essa concentração para estar ciente de que, como tu disse, a Miriam está fazendo isso, aqui a Ing está fazendo isso, a Ing está nesse momento falando com vocês aqui, mas com que mentalidade a Ing está servindo de instrumento de comunicação para esse ser que está pensando, e a escolha desse ser de ser um canal do Espírito Santo. Observe como fiz um diálogo interno disso. Então, é natural, sim, e porque sem nenhum pensamento, é a forma que é o que ainda nós temos de resquício de comunicação, a linguagem. Então, é Perfeito. totalmente válido, sim. Esses dias eu estava observando e falei, será que isso é normal, eu ficar conversando? Né? Às vezes até eu fico brigando, né? Mas então é normal a gente conversar e para entender, parece que se eu fizer isso, eu entendo mais e aí eu consigo entregar totalmente, de coração, como você fala. Isso, o coração entra junto. Então, perfeito. E o Espírito Santo precisa se utilizar da nossa linguagem para nós ouvirmos o pensamento dele. Obrigada, Ing. Ele fala através dos pensamentos, não porque as palavras existam, mas porque nós, na nossa diminuição, na nossa fragmentação, só entendemos assim. E ele precisa se adaptar à forma que nós podemos ouvi-lo, por isso que ele parece uma voz. Então, a comunicação perfeita é o céu, ela não é por palavras, é uma coisa que o fragmento individual não tem como captar da grandeza disso, porque pertence à totalidade. A Sabrina também levantou a mão. Oi. Oi.
Oi, Ingui. E aqui no livro também, quando Jesus fala que o fim é certo, assim como os meios, a isso dizemos amém. Então, nós, como observadores, a gente estabelece o fim, que o nosso fim seria a paz. A gente estabelece, em primeiro lugar, a paz, o amor, a certeza. E através de estabelecer essa meta, convictos disso, os meios nos serão dados. Seria isso? Seria isso, automaticamente. O fim é nós voltarmos à sanidade da mente, como você diz. Ou o curso chama de estar diante da porta do céu novamente. Ou seja, largar totalmente do ego, porque o último passo depois é dado por Deus. Mas com essa meta estabelecida, os meios, como que chegará a nós, é estabelecido pelo Espírito Santo. E não existe acaso nisso. Ninguém está aqui estudando, por exemplo, curso por acaso, ou outros meios espirituais para outras culturas, para outras pessoas, outros povos, não é por acaso também, porque os meios também nos são dados tão logo nós estabelecemos o fim, a meta na nossa mente e nos mantemos fiel a essa meta. Certo. Isso, obrigada. Soraya também, só abrir o microfone. Quando você estava falando, eu consigo fazer a observação, né? Eu observo a minha mente falando, é como se é uma coisa assim, vou fazer coisa didática, é como se tivesse uma outra pessoa dentro de mim que está observando aquilo, escutando aquilo. Isso eu consigo ver muito claro. E aí, é como a colega falou, eu começo a conversar com aquela situação ali, para ver que aquilo dali é a minha mente que está criando aquela situação. Mas nem sempre, então, assim, o que está me faltando, assim, nem sei se falta, se eu posso falar assim, é entregar isso para o Espírito Santo. Porque eu faço essa conversa. E aí eu tento, dentro dessa... Não é nem eu tentar, quando eu começo a conversar, parece que uma coisa vai me acalmando. Eu não chego a falar, assim, eu entrego a você. Algumas situações eu chego a falar, agora eu não chego a falar, eu te entrego isso que eu estou sentindo, que eu estou pensando. É como se nessa conversa a coisa vai sendo diluída. E aí parece que uma coisa vai chegando assim de paz. Então, eu estou tentando ver assim, será que... Está perfeito também, porque como eu digo, a linguagem não é... Esse é o caminho? Ou eu tenho que estar mais conversando, trazendo mais... Não, cada um tem a sua forma específica, por isso que o Espírito Santo está em cada fracionamento, em cada mente individual, e ele sabe a forma específica de cada um. Então, quando você está ciente, Soraya, disso, nós podemos fazer isso, como o curso diz, com palavras, essa entrega, ou sem palavra alguma. Esse estar ciente, a linguagem é muito limitada. Então, você está ciente do ego agindo através do teu ser. E essa entrega ao Espírito Santo, ela pode ser através de um sentimento, do sentir, pode ser através da palavra, mas é uma forma particular de cada um. Como o ego fez tudo para separar, ele não fez duas pessoas que pensam ou ajam de modo igual. Então, o ego fez cada um diferente. O Espírito Santo sabe chegar a cada um dentro da sua própria forma de comunicação. O Espírito Santo, ele nos compreende sem a linguagem, porque o Espírito Santo não entende as palavras. Nós é que ainda as precisamos, ou também fizemos a mesma entrega aqui para alguém que precisa falar, outro que é mais
introspectivo, é mais voltado para si, faz a mesma coisa sem palavra alguma. O Espírito Santo, ele não se guia nas palavras, ele guia aquilo que o coração está ditando. E nós podemos permitir que o coração fale sem linguagem alguma. E não é nem o modo de dizer sentir, mas você sabe que quando você está entregando ao Espírito Santo, você está ciente quando de fato largou algo que você estava ciente que o ego estava fazendo e largou. E isso traz o resultado de volta. E isso que você está ciente, esse estar ciente é muito mais verdadeiro que o personagem aqui, Soraya. Sim, eu posso dar um outro exemplo? Sim. Ontem a gente estudou, né? Eu, Iraci e a Cida, uma lição. A gente estudou, ficou nessa coisa do perdão, aquela coisa toda. E aí, quando eu me deitei, veio uma porção de coisas, eu não estava nem pensando naquilo, veio uma porção de coisas, assim, não é uma porção de coisas, uma atitude que eu tomei, eu tive, assim, dei a clareza, porque, assim, muito claro, assim, o que o ego, né? Por que o ego fez aquilo? E aí, quando eu acordei, eu já tive uma outra atitude diante é como se eu estivesse me posicionando de outra forma diante daquilo dali. E foi uma coisa tão natural assim, que veio naturalmente. Eu não sei. O perdão é mais natural que o teatrinho projetado do ego. Aí eu me senti em paz, parece que uma coisa veio assim, porque eu vi que era uma coisa claramente, como que o ego, como você falou, a gente tem que ficar o tempo todo, porque assim, o comportamento vem o tempo todo, a reação vem o tempo todo, né? Vem, o mundo foi projetado por isso, e sempre vai ter dentro do mundo. Por isso que a questão é não condenar o comportamento, só que o comportamento, ele segue automaticamente a mente. Quando vem uma tomada de consciência dessas, como você teve, automaticamente o comportamento, como tu disse, quando voltou assim, ou quando despertou, a atitude foi outra, porque o comportamento sempre é natural do que quando o coração está alinhado com a mente. Teu coração acreditou no que a tua mente estava te dizendo lá, como tu disse, eu acho que foi de noite, foi dormindo, mas pensando, né? Então, o coração aceitou isso e automaticamente o comportamento, ele mudou. Se não tivesse praticado isso, o teu comportamento teria sido do dia anterior, seria aquela condenação, aquele peso, aquela culpa, enfim, aquele estado que não era paz. Entendi. Ok, obrigada. E é assim mesmo. A Sabrina? Oi, Ing. Oi. Isso que a Soraya está relatando, que aconteceu, né, que é o resultado do perdão, é a nossa decisão a favor da verdade. Que quando nós decidimos somente pela verdade, somente por Deus, pelo Espírito Santo, né, pelo que nós realmente somos, esse resultado, ele é certo, não é isso, Ing? Ele é certo, sim, porque assim como o resultado do mundo é certo devido ao pensamento equivocado da mente. Isso. E uma mente corrigida não tem como resultado não ser certo também. Os acontecimentos, o pensamento sobre o comportamento sempre será fruto de com que mentalidade estou. Por isso que o tema de hoje era onde que está o investimento. E o investimento, eu não estou falando de metas do mundo, estou falando de investir na mentalidade certa do Espírito Santo ou investir na comportamental do ego, na separação. Então, e é natural também dentro do comportamento, só fazer uma pequena observação, o ego, o comportamento todos sabem o que é. O observador, ele também toma consciência quando ele toma consciência do que está acontecendo, o primeiro a falar rapidamente também é o ego,
E o ego também, como observador, nos consegue ludibriar, nos consegue dizer, não, tu tá certa, tu tem que continuar batendo o pé, não, olha o que fizeram com o teu personagem. Então, o Espírito Santo, tem uma lição no curso que fala que ele é a terceira voz a falar, porque quando nós, como pela razão, sabemos que isso que está nos buzinando no ouvido, como observadores, ainda é do ego, porque é separador, é condenador, e então nós podemos escolher, não, eu quero ouvir a outra voz, porque nós temos na nossa mente disponível o tempo todo ambas as vozes, o ego e o Espírito Santo. E nós sempre estamos cientes só de uma delas, e nós sabemos quando estamos no ego, pelo resultado. Mas nós podemos estar cientes e ainda assim não querer a correção naquele momento, querer continuar no ego. E está tudo bem. Um dia nós vamos escolher pelo Espírito Santo. Ou podemos dizer, não, chega do sofrimento, eu quero agora a paz. E aí volta-se ao pensamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, sendo essa voz que ouvimos depois do ego, porque o Espírito Santo ele não teria nada a falar no mundo, porque nem há mundo. Ele só se torna uma voz a partir do momento que nós ouvimos o ego, porque o Espírito Santo sabe que não há nada real aqui, o Espírito Santo não cria nada aqui. Ele sabe que a nossa realidade ainda está no céu, ele só quer que nós voltemos a saber da nossa realidade. Mas, para isso, ele sabe que nós precisamos corrigir a nossa percepção aqui do mundo. E corrigir a percepção do mundo é olhar o que o ego está fazendo e ver que isso não é a realidade, que isso é insuficiente para nós, porque não é uma criação real e não nos faz felizes. Então, só esse pequeno alerta de não confundir, só porque, como observador, estou ouvindo a minha razão dizendo, não, eu estou certo, olha, esse personagem está certo, ele realmente é vítima, isso ainda é ego. Nós sabemos pelo efeito no nosso coração. Se não é paz, se não é amor estendido ao irmão, não é do Espírito Santo. E aí nós podemos, cientes de que não é do Espírito Santo, aí sim, como tomador de decisão, dizer, não, chega, basta de ego, eu quero a paz agora. E aí, simplesmente, cada um sabe como fazer para largar ao Espírito Santo, ou no aquietamento, ou em palavras, mas o Espírito Santo ouve a vontade do coração. O coração não quer mais sofrer, não quer mais estar no ego, quer estar de volta na luz, quer estar na volta no seu lar. E assim, o Espírito Santo ouve isso e atende esse chamado. Sim, e isso vai se tornando cada vez mais evidente, isso vai ficando muito mais claro à medida que a gente pratica, né, por decidirmos somente a favor de Deus. Isso, passa a ser mais natural, porque bem no início pode até parecer ser trabalhoso, mas temos que partir de como, porque o ego nunca nos ensinou isso. Então, nós temos que, sim, fazer a lição de casa, começar a praticar, mas à medida que vamos praticando é que vem a maestria. Sim. Obrigada. Obrigada. Então, só para concluir aqui também do tema de metas, nós podemos, de fato, escolher para esse ano novo, assim como dentro do comportamento, muitos ainda são levados a escolher o que querem para o ano novo, ou para daqui da frente, nós podemos escolher que nós queremos cada vez mais ouvir ao Espírito Santo e somente ao Espírito Santo. Não basta querer ouvir ao Espírito Santo porque ele está dentro de nós o tempo todo, mas quando nós escolhemos ouvir somente ao Espírito Santo, nós passamos a distinguir o que o ego nos fala daquilo que o Espírito Santo nos fala, e é assim que nós nos tornamos exímios na arte de perdoar, exímios na arte de permitir
que a cura venha à nossa mente e de que a paz volte a ser vivenciada na nossa mente. Que essa seja, então, uma meta para o ano novo e para a nossa vida, e estendido a todas as formas de vida, porque todos têm essa vontade em comum de voltarem a despertar, a estarem em paz. Que isso seja, então, a nossa meta da virada do ano, e que assim seja. De minha parte, então, de metas de investimento era isso, e nós já tivemos ótimas participações, mas estamos aqui abertos para mais, se alguém sentir assim, de trazer mais algo. Não, eu sou grata à participação, que foi bem dentro também do nosso tema, e nós, com a disponibilidade ao Espírito Santo, ele nos traz todas as ideias que nós tivemos, e essa é a nossa vontade do nosso ser verdadeiro. É assim que o Cristo, que somos nós, vem a nós como pensamento separado de Deus. O próprio Cristo, nosso ser, vem a nós diante do nosso alinhamento ao Cristo. Que isso seja a meta do ano novo e de sempre. Eu vou encerrando, então, aqui a gravação. Gratidão a Deus, ao Espírito Santo, por nos propiciar a volta do sonho ao despertar,